Bom dia, igreja. Bom dia. Igreja somos nós. Aqui é o templo, né? E a gente não é igreja só aqui agora, não. Nós estamos aqui para adorar a Deus, não por outra coisa. Adorar a Deus, porque, de acordo com o nosso manual, diz o seguinte: quem é Deus? O que é o homem para Deus? O homem foi feito para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. E a gente costuma sair da igreja, só está aqui nesse momento. Saiu porta fora da igreja, a gente já não é mais igreja. Esquece tudo. Então, a gente tem que ter 24 horas por dia igreja, tem que sempre estar sintonizado, seja no trabalho, na universidade, seja tomando banho, seja no mar, onde quer que esteja. Então, meus irmãos, é essa palavrinha que eu inicio e peço que vocês possam se assentar. O pastor falava de família. Família é um tesouro que nós temos. As pessoas não valorizam, infelizmente, o que existe hoje, a tendência da mídia e de certa emissora de televisão com suas novelas é destruir as famílias, negligenciar a Nosso Senhor Jesus Cristo, escarnecer, escárnio, enfim. Mas nós temos que ter fé. A nossa única regra de fé e prática é a nossa Bíblia Sagrada. Vocês podem ver que a minha Bíblia é velhinha. Olha só, porque ela é muito manuseada. Infelizmente, hoje, eu não sei se posso dizer infelizmente, a gente era chamado de Bíblia. Hoje, nem Bíblia a gente usa mais. Essa de papel, usa a Bíblia do celular. Chega na igreja, aqui, por exemplo, a igreja da Tijuca, tem Bíblias aí. Vocês não trazem Bíblia para a pessoa na rua ver que você é Bíblia, como eram dito antigamente. As igrejas que não têm Bíblia, tem um telão que tudo que vai se falar está lá, versículo, mas eu uso a minha Bíblia de papel, gasta, ó, velhinha. Até o meu irmão presbítero Elias, certa vez, falou assim: poxa, meu irmão, você troca essa capa dessa Bíblia. Falei: Elias, onde você está aí, Elias? Está aqui. Ô, meu irmão, você está aí de cara e eu, velhinha, para ver. Você lembra, Elias, você falou que tinha uma pessoa que trocava a capa de Bíblia? Você me desobedeceu. É claro. Eu sou desobediente. Porque eu acho que a Bíblia tem que ser assim, gasta. Ela tem que ser assim, não precisa ser nova, não. Eu tenho várias Bíblias, por causa do negócio do presbitério, aniversário de igreja, né? Mas a minha Bíblia é essa aqui. Então, isso é opinião minha. A tecnologia avança e é assim mesmo. Mas, então, irmãos, essa foi um preâmbulozinho que eu queria falar, e falava da família, que a família é o tesouro que nós temos. Infelizmente, nós somos humanos e há problemas familiares. Pequeninas coisas, às vezes, se tornam um problemão, uma tempestade. Ontem eu estive na escola do meu neto, com parte da minha família, porque era dia da família, uma festa linda, linda, linda na escola dele. E teve uma frase que estava fixada lá na parede, que eu gravei no meu coração, achei que é isso mesmo, que família é uma árvore frondosa. Os galhos são os dependentes, os familiares, que vão em várias direções. Isso é assim, depois que crescem, vão em várias, casam e tal, vão em várias direções. Mas a raiz
é a mesma. Não tem como fugir disso. Então, meus irmãos, que valorizem as famílias. A gente não pode ficar sem família. Triste é quem não tem família. Solitário, aquele que, por algum motivo, tem desentendimento. Não pode haver. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E Deus, dentro dos seus propósitos, há de cuidar de cada um de nós. Bom, mas eu estou falando demais. Eu quero falar, meus irmãos, sobre uma das mais lindas histórias que tem na Bíblia. Talvez até na literatura mundial. É a história de Ruth. Nós temos na Bíblia Sagrada 2 mulheres. As mulheres não eram valorizadas. Só há pouco tempo aqui que elas são empoderadas, têm assumido posições mais relevantes, mas as mulheres eram desvalorizadas, principalmente naquele período, né, inicial, que elas nem eram mencionadas, mas a Bíblia menciona várias: Ana, Isabel, Dorcas, Lídia, Isabel, várias. E Ruth, tem até um livro na Bíblia para ela. São 2 livros de 2 mulheres, Ruth e Esther. Tem um outro personagem que tem uma carta. Assim, eu não lembro se tem mais. Carta de Paulo a Filemon, falando sobre aquele escravo dele, Onésimo, pedindo que ele era irmão agora e tal, que ele muito o ajudou quando ele estava em algemas, lá em Roma. E, como Paulo falou, está algemado, mas a palavra de Deus não fica algemada. Então, nós temos essa liberdade, graças a Deus até agora aqui, de podermos falar para o irmão, para o vizinho, para outro, sobre a palavra. Então, meus irmãos, essa história de Ruth, ela trata da providência divina, que às vezes a gente fala que é acaso, é alguma coisa assim, mas nada é por acaso, por sorte. É a providência, o plano de Deus que está à frente de tudo que nos acontece. Então, no livro de Ruth, de 1 a 6, eu vou ler. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, era de Efrata, né? Belém Efrata, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, verso 3. Eu peço aos irmãos que, que mantenham suas Bíblias abertas para fazer como os bereanos, para ver se aquilo que a gente está falando consta aqui. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Bom, deixa aqui para... Eu falei até 6, mas o correto é até 5. O que estava acontecendo? O que significa Belém? Belém é terra do pão. O nome, a tradução é terra do pão. E estava faltando pão. Era um momento de crise, o momento dos juízes. Juízes corruptos,
primeiro juiz era Samuel, foi Samuel, né? E até os filhos de Samuel eram corruptos. Samuel não, Samuel seguia aquela linha correta, mas seus filhos não seguiram. E houve fome lá, houve crise. Elimeleque, pensando na família, esposa e mais 2 filhos, resolveu ir para Moabe, uma terra que era totalmente estranha, terra de gente pagã. Se os irmãos não sabem, Moabe foi uma cidade que nasceu de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais leve. Se lê, eu acho que está em Gênesis, não recordo de cabeça, que é muita coisa para a gente digerir. Então, elas, 2 irmãs, filhas de Ló, quando saíram de Sodoma, Gomorra, né? Elas acharam que não teriam filhos, então embebedaram o pai, teve uma relação incestuosa, a primeira, a mais velha primeiro, que teve um filho que deu o nome de Moabe. Daí vem os moabitas. E a outra, a mais nova, também teve relação e teve um filho chamado, se não me engano, Ben-Ami, que suscitou a nação dos Amonitas. Então veja que lugar que foi, mas tudo isso era relacionado a filhos de Abraão, aquela sequência. É a gente saindo da realidade que a vida nos apresenta. A nossa vida, o cristão principalmente, os jovens aqui, hoje eu fico triste quando eu vejo aqui a nossa igreja, que eu sou arrolado aqui desde 72, eu, Elias, alguns mais idosos, minha irmã, não sei se não está aqui, ela está? Ô, minha irmã, paz. Eu estou com alguns familiares aqui que vieram aqui para me assistir, ouvir a mim, mas eles não têm, eu não sou nada, é para ouvir a Deus. Então, eu estava falando da situação das filhas, né? A cidade pagã, totalmente, assim, comprometida com deuses estranhos. Se não me engano, Moabe era Baal-peor, a outra era Camus, Deus, inclusive, que se dedicava às criancinhas como oferta a eles, e foi para essa terra que elas foram. Elimeleque foi com a sua família, mas ele não buscou orientação divina. Em tudo que nós fizermos, irmãos, nós temos que buscar a orientação divina, seja para o trabalho, para uma prova, para uma caminhada, para qualquer coisa. Nós temos que estar sempre falando com Deus. Aliás, o pastor falava sobre oração, eu falei, todos nós carecemos de oração, né, pastor? Não há quem não careça de oração. E de estar sempre orando também, por si e pelos demais. Mas então aconteceu que nessa terra do pão, que era a Belém, faltou pão. É como se você fosse a uma padaria comprar o pão para o café da manhã e não tem pão na padaria. Essa crise que houve, nós todos temos crise. O pastor citou ainda há pouco isso. Seja crises pequenas, crises maiores, mas estando Jesus no barco, a gente não naufraga, não afunda. Elias, que é mais antigo e era presbítero, você sabe quantas crises que essa igreja passou, Elias? Quantas crises, né? Mas nós não fugimos do barco. Eu e você permanecemos ali
e outros, né? Mas muitos saíram da igreja. Por quê? Porque não vêm aqui por causa de Deus. Vêm aqui por outro motivo que qualquer, menos Deus. Porque, como o pastor falou, uma fofoquinha, uma coisa, sai da igreja, busca outra. Aí lá também não dá certo, busca outra. E vai buscando e nunca encontra, porque o problema não é na igreja. O problema é da pessoa. Então eu estava falando aqui da mocidade, das criancinhas. Eu, nesse tempo todo, assisti aqui muitos batismos por vários pastores que nós tivemos. E voto aqui falando assim, vou trazer minha criança, vou orientar diante de Deus. Onde estão essas crianças? Cadê a mocidade desse que vai passando a geração? Onde está a mocidade dessa igreja? Muda tudo de lugar, foge. Eu sei que tem muitos casos que mudam. A gente muda de cidade, bairro distante, é normal. Mas a gente fica triste de ver uma igreja aqui com todo conforto, toda climatizada. E cadê os jovens? Onde estão as crianças que prometeram aqui? Os pais fizeram votos. Não as crianças, porque a criança não vai, tem que depender dos pais. Fizeram votos e não aqui não estão. Às vezes o mundo é assim. Você se descaminha com uma facilidade muito grande. A caminhada é reta. Você é como se estivesse dirigindo um carro. Quem dirige sabe que você tem que estar sempre corrigindo o volante, porque senão o carro vai para a direita ou para a esquerda. Está sempre assim a nossa vida. Esses pequenos deslizes, se você não estiver corrigindo, é que leva para outros caminhos. Porque não é uma coisa grande, às vezes é uma coisinha pequenininha que leva a um abismo, né? O carro, às vezes, uma coisinha toda, você acaba caindo numa ribanceira. Então, a vida é assim, meu irmão. Então, eu estou citando o caso da igreja, porque o coração da gente fica triste, não é? Um pastor muito dedicado, que a igreja tem que amá-lo, que a pessoa olha assim para o pastor e diz assim, o pastor tem só meia hora lá para fazer um sermão, pregar e tal. Não sabe que o pastor, ele tem gabinete, ele visita doentes e enfermos em vários lugares, faz aconselhamentos, casamentos. Às vezes está aqui terminando o culto, sai correndo aqui, ou às vezes até antes para ir fazer um sepultamento. A vida do pastor é muito problemática. O pastor, ele é humano, tem os mesmos problemas que nós temos. Eu digo que nós temos que amar o nosso pastor, procurar ajudá-lo. Ele não pode fazer tudo na igreja. A igreja é que tem que estar engajada e fazer a sua parte. O reverendo aí, eu não me esqueço, um acontecimento da minha família. Se desculpe, eu estou aqui para falar sobre Ruth, e a gente vai falando coisas que realmente acontecem no dia a dia. A minha filha, Daniele, está aqui, presente, estava esperando um neném, uma criança, e os médicos a desenganaram, dizendo que a criança ia nascer com problema. Os aconselhamentos aí diversos foi para que ela interrompesse essa gravidez. Mas ela, pela sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sua fé em Deus, ela falou, Deus é que me deu,
seja feita a vontade de Deus. Fui à gravidez até o final. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O pastor foi chamado no sábado, lá, quando ele nasceu, o batizou. No domingo, o menino faleceu, o Davi, e na segunda-feira foi sepultado. Este pastor que aqui está, fez tudo assim com um carinho que parecia que talvez fosse a família dele, mas na realidade nós somos a família dele. Então, por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, igreja, o cabeça é Cristo, nós somos a igreja, aqui é templo. Temos que amar o nosso pastor, procurar ajudá-lo, porque criticar é muito fácil, mas nem sempre é verdade. E às vezes o conselho não pode falar certas coisas para evitar fofocas. O pastor não fala também, não fala para a comunidade. E a gente que está por trás dos bastidores é que sente essa pressão no coração, no dia a dia, que faz até mal a gente. Eu fui parar no hospital 2 vezes, internado no Quinta Dó, por causa dessa situação. Então, meus irmãos, a vida da gente corre, cada dia é mais um dia, nós temos que vivê-lo ele, passado é passado, a gente tira aprendizado, futuro a Deus pertence, e a nossa caminhada é difícil, com crises, com problemas, mas essas pedras que nós encontramos nos caminhos, nós devemos ou dar a volta por ela, ou então usar essa pedra para fazer ponte. Nunca muro. Muro separa, mas a ponte liga. Então é dessa forma que nós devemos viver. Amando o nosso próximo, a Deus em primeiro lugar e buscando a Ele. Mas, então, voltando ao caso de Ruth, na época do juízo, né, que era a questão que eu sei que havia muita corrupção também, e a cidade de Belém talvez estivesse faltando pão, porque os midianitas saqueavam aquela cidade constantemente. Na época da safra, eles saqueavam a cidade. Talvez por isso estivesse faltando pão. Os midianitas, os estudiosos da Bíblia, que querem realmente conhecer, sabem que eles foram combatidos por Gideão. Gideão tinha um exército com 20.000 homens. Deus falou, não. 10.000, Deus? Não. Ele consultava a Deus. Aí foi diminuindo, e falou assim, leva esse restante aqui para um rio para beber água. Aqueles que beberem água sem botar a mão, beber água assim, como se fosse um cachorro, a esse você escolha. E Gideão, com 300 homens só, ele que tinha 20.000, ele, pela providência divina, que ele não teria condição, venceu os midianitas e houve paz naquela cidade, em Israel, por aproximadamente, se não me engano, 18 anos. Então veja bem que a mão de Deus está sempre nos encaminhando, nos levando para o lugar certo. Nós, por nossas escolhas, às vezes nos desviamos. Mas é por isso que a gente tem que ter essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, à mão, para você consultar. Antigamente, era comum a gente visitar algumas casas, ter uma Bíblia aberta na sala, Salmo 91, Salmo 121, o Salmo 23, parecia que aquilo era um amuleto.
Não adianta, a Bíblia lá encostada lá na estante, é igual um livro qualquer, mas ele, quando você utiliza, é a palavra de Deus que está se revelando para você. As revelações são através da palavra. Naquela época dos primeiros cristãos, aquela questão, Deus falava como Deus convidou a Moisés. É assim acontece na igreja também. Moisés fez tudo para não aceitar aquele convite para ir libertar o povo. Eu sou ruim de palavras, sou não sei o quê, mas Deus, quando tem aquela pessoa, não adianta que você não escapa. Teve outro também, que eu me lembro agora, deixa eu ver, que também tentou escapar de Deus. Eu não estou lembrado agora. Hein? Jonas, isso aí. Também, não querendo ir pregar para os ninivitas, caminhar para o outro lado, mas a palavra de Deus é firme e inerrante, tem que ir. E tem um que ele se prontificou a ir, Isaías, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. É assim que nós temos que ser, envia-me a mim. Não pode ser só o pastor, os presbíteros, os diáconos. A igreja toda tem que se enganjar. Porque não há quem não tenha um dom de Deus para executar a obra de Cristo. Então eu estava falando, né? Houve aquela fome, aquela questão e que Moabe foi uma cidade que, vinda de Ló, se tornou também adoradora de outros deuses, mas Elimeleque e sua família foi para lá, para aquela cidade. Com todas essas condições, alguns dizem que Elimeleque não consultou a Deus. Eles eram uma família temente a Deus. Mas eu penso assim, se ele não tivesse ido para Moabe, não teria tido Ruth. Ruth casou com Boaz e veio a ter um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, Jessé pai de Davi, e aí descendência de Cristo. Então, é providência divina. A gente não tem como escapar. Você não tem como escapar. As pessoas falam, não, podia ser assim, mas não é. Deus quer que seja assim. Então, o versículo 6, né, os filhos morreram lá, casados, morreram, ela ficou viúva, já envelhecida, e com 2 noras, né, viúvas, para dar continuidade à vida. Aí ela soube que havia pão lá em Judá, Belém, no caso, e resolveram então a voltar, que é o verso 6, que diz assim: então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Deus nunca se esquece do seu povo. Nunca se esquece. O povo é que se afasta de Deus. Então, meus irmãos, retornaram para a cidade de Belém, e quando elas lá chegam, as mulheres falam: essa aqui não é Noemi? Aquela que saiu daqui radiante, buscando coisa. A Noemi diz assim: não me chame mais Noemi, me chama Mara.
amarga. Noemi é saudável, é agradável e tal. Chamo Mara, porque minha vida é uma amargura. Então, ela achava que estava sendo castigada por Deus. E Deus tinha uma providência, um plano para ela e as noras, né? Nessa caminhada de retorno, uma das noras, Noemi estava, nossa, não, voltem, vocês são novas, são bonitas, vocês vão arranjar maridos, e voltem para a sua terra e vão ter condições de seguir a vida de uma forma diferente, melhor do que comigo, já envelhecido. O que esperam de mim? Eu posso ter um filho para vocês daqui a tantos anos, esperar por ele para casar com eles? Era uma forma de dar continuidade à geração. Quando morria a esposa, o marido de uma esposa, o irmão assumia o lugar, casava para dar descendência. Então, Orfa retorna à sua terra. Apesar de gostar muito de Noemi, Noemi era uma sogra que era amada pelas suas noras. E Noemi a amava tanto as suas noras que as chamava de filhas. Então, vê que coisa que você, olhando na contemporaneidade, a dificuldade de entender essa situação. Mas foi dessa forma mesmo. Noemi, a Orfa, volta. Quer dizer, ela amava Orfa volta, ela amava Noemi, mas não tanto assim para continuar com ela na caminhada. Mas Ruth faz uma declaração fantástica, dizendo para ela: olha, o seu Deus, ela houve uma conversão, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e onde tu estiveres eu vou estar contigo. Que só na morte mesmo que houvesse a separação. Então, Ruth faz essa declaração, que é uma coisa maravilhosa, que até em muitos casamentos, eu já cheguei a ouvir alguns casamentos que eu fui, dessa declaração. Eu acho que eu tenho ela anotada aqui. Deixa eu ver aqui. Esse 16? Obrigado, Elias. Então diz assim: diz, porém, Ruth, não me enches para que deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que coisa maravilhosa essa palavra de Ruth a Noemi. Então, meus irmãos, Ruth volta, né? Noemi, Elimeleque, Noemi tinha terra lá em... Ela deve ter voltado para aquela área que a ela pertencia. E acontece que naquele local a Ruth era uma mulher muito dinâmica. Ela se propõe a ir buscar respigar. Respigar era ir aos campos, que era uma lei de Levirato, que dizia que os colhedores deveriam deixar espigas para trás para atender os pobres, as viúvas, os necessitados.
Isso até há algum tempo atrás, que agora hoje muita coisa é colhida através de máquinas, havia lá no interior de Minas, de onde eu vim, essa situação. Você respigava, você apanhava aqueles frutos, quem era pobre, né? Aqueles frutos, e seguiam, tinha a alimentação suficiente, porque era uma lei. Ruth fazia isso e caminhando, né, fazendo essa busca de espigas, de coisas, ela entrou nos campos de Boaz, que vinha a ser parente de Boaz, que vinha a ser parente de Elimeleque. E ela era muito dinâmica, trabalhava de sol a sol e ficou. Por que ela quis isso? Para trazer sustento para sua sogra, para Noemi. Então, ela conseguiu fazer isso e fazia com tanta destreza, com tanto carinho, com tanto trabalho, que ela foi observada por Boaz. E Boaz instrui seus servos para que deixassem espigas a mais para que ela pudesse recolher. E ela recolhia tanto que chegou no momento que ela, dado a essa benevolência de Boaz, ela conseguiu, se não me engano, um efa, acho que são 22 litros, que deu sustento para a sogra, para ela, por vários dias. E Boaz via que realmente Ruth era uma pessoa virtuosa. Eles já ouviram falar que ela era virtuosa, que ela tratava a sogra com muito carinho. Então Boaz deu uma certa proteção a ela. E Noemi, com sua experiência, Ruth era uma mulher bonita, chegou o fim da cega, da colheita, da colheita, né? Cega, colheita da cevada, no caso, que era a plantação que ele tinha. Ela, chegando no final dessa cega, o Boaz ficou muito alegre com essa situação de ter colhido, ter tido uma colheita fantástica. E Noemi instrui Ruth, quando Boaz já tinha se interessado por Ruth, quando ele fosse se deitar, que ela botasse um vestido bem bonito, se perfumasse e se preparasse. Ela era bonita e ainda preparada, e se deitasse aos pés de Boaz. Isso significava o quê? Que ela estaria pedindo, insinuando assim, pedido de casamento. E Boaz estava alegre, bebeu para comemorar aquela colheita, bebeu, comeu, se fartou. E quando foi meia-noite, ele acorda e vê aquela mulher ali. Ela falou: quem é você, assustado? Aí ele fala: sou tua serva, sou Ruth. E ele, para protegê-la, diz que ela se mantivesse ali até de manhã, para protegê-la de maledicência, dessas questões. Olha o caráter desse homem. Ele acorda meia-noite, uma mulher linda, perfumada, bem vestida. Olha o caráter, a situação dele, de não querer fazer nada que fosse mal diante de Deus. Falou que ela ficasse até pela manhã. Ele ia tentar resgatá-la, seria o resgatador, pela lei de direito, porque ele era parente, né, de Elimeleque. Então, só que nessa situação havia um parente mais próximo que poderia resgatá-la,
Então, ele vai à cidade, fala com esse parente e poder resgatá-la. O cara aceita, fala, vou comprar as terras e tudo bem, está feito. Mas aí o Boaz diz assim, mas tem uma segunda parte, você vai ter que casar com Ruth. Aí ele saiu fora, falou, então eu passo para você essa questão de resgatador. Então, Boaz passou a ser o resgatador. Ele vai à cidade, que era as portas da cidade, um lugar como se fosse um foro de comércio, de tratar de assuntos comerciais e de negociações, e com testemunhas, né? Ele pergunta àquele que seria o resgatador, você realmente é isso que você quer? Ele fala, não, você pode assumir. Então, diante daquelas testemunhas, anciãos, e ele fala, então eu vou resgatar a Ruth. E era uma prática de, ao invés de você assinar algum papel, alguma coisa, a pessoa dar um calçado do pé para confirmar a negociação. Coisa da época, né? Costume da época. Então, é feito essa questão e acaba que o Boaz realmente assume Ruth, casa com ela, ela tem um filho chamado Obed, que vem a ser, como diz, pai de Jessé, e avô de Davi. E na genealogia de Cristo, ele é um antecessor também. Interessante que nessa questão de genealogia, vocês lendo Mateus 1, vai ver a genealogia de Cristo. São citados, se não me engano, 5 mulheres. Tamar, foi casada com Judá, Batseba, olha só as pessoas. Esse casamento de Tamar com Judá foi de sogro com nora. Raabe, que era prostituta, teve Batseba, que houve aquele problema com Davi, que o Salmo 51 diz, fala muito bem dele vir a pedir perdão dessa situação que ele matou Urias, que Natã é que fala com ele, ó, esse camarada que tomou a ovelhinha daquela pessoa é você. Ele falou, eu? Aí ele caiu em si e se arrepende, né? Então eu citei Batseba, Tamar, Raabe, Ruth, e a outra é Maria, mãe de Jesus. Então são as 5 mulheres. E você vê, excetuando Maria, todas as outras tinham um passado bem comprometedor. Então o que eu quero dizer é que, meus irmãos, todos nós somos pecadores. Não importa o tamanho do pecado, a providência divina para aqueles que o amam e que o buscam vai estar sempre encaminhando para que as coisas corram de acordo com o propósito de Deus. Nós não temos outra escolha a não ser essa. Deus é que está no comando de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas, não tem como fugir disso. A história de Ruth, vocês deveriam depois ler, são só 4 capítulos. Tem muito mais nuances aí, muito mais minúcias, mas se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar até às 5 horas da tarde. Então, só queria citar os pontos principais do início até o fim. Então, isso que Noemi achava que era um castigo de Deus na vida dela, daquela situação que ela passou de crise, de
situações difíceis, isso é a providência divina para que chegasse até o final, elas serem antecessoras de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não importe o momento que você esteja passando, busque a Deus, que no tempo dele, ele há de dar o pão necessário para você. Não tem escapatória. Mas uma coisa que eu recomendo: tenha a Bíblia, use a Bíblia, faça assim, que ela fique. Você está com a tua aí, Daniela? Essa aqui me seguiu também. Olha a Bíblia dela como é que é. Se abrir a Bíblia ali, é toda anotada, toda rabiscada, tudo aqui. Ela perdoa isso de mim, né, filha? É a coisa que você pode dar. Mas é uma boa coisa, meu irmão. Então, vocês me perdoem, né? Eu não sou como um pastor para ter a palavra dele, mas isso aqui é do coração que Deus deu para que falasse. Espero que vocês tirem lições desse momento. Tem até uma conclusão aqui que eu fiz, eu só ler essa conclusão. Olha, gente, eu também uso caderno, eu leio a Bíblia com o caderno do lado para fazer anotações de tudo, porque tem palavras aqui que a gente não entende, são arcaicas. Jactância, opróbrio, ignomínia e várias palavras assim. Eu tenho a tradução de todas elas aqui, porque eu quero saber o que está se falando. Então, meus irmãos, deixa eu ver se acho que só para finalizar. Foi a conclusão que eu botei. Deus não faz acepções de pessoas. Ele não fez acepção de nenhuma dessas prostitutas. Nem da Ruth, que era moabita, adorando outros deuses, mas desde que o aceitou, ele não faz acepções. Moabita com outro Deus, pela sua conversão, alcançou graça e misericórdia do Senhor Deus. O Deus de Noemi passou a ser o seu Deus, quer dizer, o Deus de Ruth. Nada por ação, por acaso, mas providência divina, propósito de Deus. Ruth e Boaz suscitaram descendência do irmão falecido. Levítico 25, 5, 10 fala sobre isso. E resgatador, que é no caso Goel, no caso dele, e Jesus Cristo, ele foi propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação, ele se tornou como sacrifício para aplacar a ira de Deus. Isso é propiciação. E ele se apropriou dos nossos pecados todos, de todo pecado de todo mundo, para morrer ali na cruz, não morto por Herodes ou por Pilatos, nada disso. Ele se entregou por amor a você, por amor a mim. Paz no coração de todos, e que vocês leiam o livro de Ruth e vejam como lindo ele é. Que Deus abençoe a todos, meu irmão. Amém.